Se tem uma coisa que me irrita é mentira. Eu odeio mentira. Eu odeio mentira com todas as minhas forças. E, consequentemente, eu também odeio mentira de guru de internet. Eu já tô 7 anos trabalhando com marketing digital, com internet e tudo mais. E pelo menos uns 4 anos pra cá, eu entendi isso que eu vou te falar agora. Que eu nem espero que você entenda depois que você sair desse vídeo aqui, mas eu espero que eu plante uma sementinha pra você não cair mais nessas mentirinhas de guru que tem por aí. Qual que é o grande lance? Muita gente te vende algo que não é o fato dela ter, não é esse algo que fez ela conquistar o que ela tá te mostrando. Aquele lifestyle normalmente. Então tem um monte de gente na internet que te vende algo que às vezes ela até fez, ou às vezes nem fez, mas que aquilo, ela vende como se aquilo fosse a solução pra você, mas aquilo não foi a solução nem pra ela. E eu chamo isso de falso mecanismo, que é quando a pessoa te ensina um mecanismo e ela não viveu, ela não ganhou dinheiro por causa daquele mecanismo. Aquele mecanismo sozinho, ou ele não fez diferença nenhuma, ou ele não faz diferença nenhuma. Não é a principal questão daquela conta. Por exemplo, uma pessoa que lançou Wendel Carvalho, uma pessoa que lançou Ítalo Marcilli, uma pessoa que lançou Ícaro de Carvalho, uma pessoa que lançou Pablo Marçal. São experts, eu tô falando aqui de experts top um do Brasil. Quando a gente for contar a história do marketing digital no Brasil, a gente vai falar esses nomes aqui que eu falei pra você agora. Goste você deles ou não. Ah, eu não gosto de fulano. Caguei. Goste você deles ou não, quando a gente for contar a história do marketing digital, essas pessoas estarão lá, Érico Rocha e por aí vai, tá? Mas é que o Érico Rocha tem um perfil diferente disso aqui que eu vou falar. Mas essas pessoas que eu falei, Wendel, Pablo Marçal, Ítalo Marcilli, Ícaro de Carvalho. Poderia estender aqui um pouquinho mais para, sei lá, Carol Cantelli. Poderia estender aqui também para Maíra Cardi. Essas pessoas, elas fazem a venda por si só. E não por alguma coisa que é aplicada lá dentro. Não por um marketing que é bem feito. Se o marketing for mal feito, essas pessoas aqui já vão fazer 1 milhão em qualquer lançamento que elas abrirem carrinho. Se o marketing for mal feito, óbvio que se o marketing for bem feito, vai fazer mais, vai funcionar melhor, óbvio, óbvio. Mas, imagina que eu vou lá, faço o tráfego do Ícaro de Carvalho, por exemplo, e aí eu falo: olha, gente, eu tenho aqui um método de subir campanhas de tráfego que faz com que você fature 5 milhões em um lançamento. O método de subir campanhas não é o que fez eu faturar os 5 milhões. É verdade, eu subi essa campanha, eu subi a campanha com essa estrutura, nesse método, aplicando essa linha de raciocínio, e lá no final a gente faturou 5 milhões, hipoteticamente falando, no lançamento do Ícaro de Carvalho. Eu poderia te vender isso como o método de campanhas que faz faturar 5 milhões. Só que não foi o método de campanhas que fez faturar 5 milhões. Foi o Ícaro. E é isso que eu quero que você entenda. Eu estaria te ensinando um mecanismo falso. Já teve gente que vendeu, não sei se vende ainda, mas vendeu método de disparos de WhatsApp, porque aqueles disparos daquele jeito, daquela estratégia de WhatsApp, é o que fez ele faturar milhões. De fato, ele estava numa operação que aquilo ali fez ele faturar milhões, mas não faturou milhões por causa daquilo ali. Aquilo ali foi uma, um grão de areia no meio de uma praia inteira. Foi uma gota de mar no meio do oceano, onde o principal diferencial foi o expert. Foi o expert. Então, o grande lance é: falso mecanismo é quando uma pessoa te ensina algo, onde às vezes ela até teve um resultado que foi verdadeiro, mas aquele resultado não foi por esse algo. E ela te vende como se fosse. Ah, agora. E aí, para quem tá começando, isso é muito ruim, né? Porque tem. Você vai tendo. Você vai tendo. Você vai pulando de galho em galho. Então, agora eu preciso aprender storytelling. Aí você vai lá para a pessoa que ensina storytelling. E aí vem outra pessoa e fala: não, aqui, eu tenho um método novo aqui de produção de conteúdo. E você deve usar essa forma de produzir conteúdo, que é isso que faz você faturar milhões. Aí você vai lá para aquela forma de produzir conteúdo. Aí vem outra pessoa e fala: não, é porque você precisa aprender tráfego aqui do jeito. E aí você vai lá para aquela outra pessoa. E na verdade, se você observar bem, todas essas pessoas, na maioria dos casos, elas estão dentro de um ecossistema onde o expert é bom. Eu entendi muito rápido que eu preciso ter clientes fodas, porque eu posso fazer o melhor trabalho do mundo. Se os meus clientes não forem bons, o meu trabalho não vai valer de nada. Eu não sei se eu cheguei a falar nesse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui 2 dias antes de eu postar, freestyle, não tem roteiro, eu tô simplesmente indo numa linha de raciocínio aqui do que tá na minha cabeça, tá? Eu não sei se eu falei isso já.
Mas eu trabalho aqui com estratégia de tráfego, análise de dados, dou consultoria de dados. Então, o que eu entendi muito cedo foi que o meu trabalho só iria funcionar e funciona muito bem. Pô, sou muito bem sucedido na minha área, vivo disso, enfim, tá tudo certo, tudo certo. Mas, tem muito mais a ver, sendo muito sincero, com os clientes que eu tenho do que com o meu trabalho em si. O meu trabalho ajuda os meus clientes a faturar mais? Ajuda. O meu trabalho faz com que os meus clientes ganhem mais dinheiro? Faz. Só que o meu trabalho num cliente, num perfil errado, numa conta errada, adianta alguma coisa? Não. Por isso que a gente não aceita todos os clientes. Por isso que quando você preencher o formulário que está aqui na bio, caso você tenha interesse, na bio não, da descrição, caso você tenha interesse de ter os nossos trabalhos, nossos serviços aí junto com você para trabalhar no seu negócio, a gente vai avaliar o teu perfil. E vou te falar, eu recebo 3, 4, 5 aplicações por dia. Por dia. Esse ano a gente tá no dia 20, eu tô gravando esse vídeo, 26 de janeiro. Das 3, 4, 5 aplicações que eu recebo por dia, eu aceitei uma para virar meu cliente. Por quê? Porque o meu trabalho não funciona para todo mundo. Porque o meu trabalho, ele pode ser feito exatamente igual. Se eu não tiver o cliente certo, a conta certa não vai funcionar. O que eu quero dizer com isso tudo, tá? E por isso que eu não ensino tráfego, para pessoas ganharem dinheiro com tráfego, porque tem muito mais a ver com o cliente que você tá do que com o método que eu aplico. Eu poderia muito bem te vender um método de como ficar rico, de como ganhar dinheiro, morar na praia, enfim, e ter muito mais dinheiro do que você imagina, faturar alguns milhões, eu poderia te ensinar isso pelo meu método de tráfego exclusivo específico. E aí estaria o nome, o método Scopum de tráfego. Eu poderia fazer isso. É verdade que eu ganhei dinheiro, que eu ganho dinheiro fazendo esse método? Sim, eu tenho um método específico, eu tenho uma forma de fazer tráfego, uma forma de fazer anúncio, uma forma que funciona. Mas não adianta eu te ensinar isso como se isso sozinho fosse funcionar, porque isso sozinho não funciona. Isso aqui funciona dentro de um ecossistema, de um bom expert. E aí tá cheio de gente por aí que vem te falar aqui de universo, por exemplo, de agência de marketing. Tem gente que te ensina a fazer uma agência de marketing e essa pessoa ganha líquido, tá? Líquido. Ela ganha ali 20, 30 mil reais por mês líquido e ela te ensina a fazer agência de marketing e aí te ensinando, vendendo mentoria, ela ganha 100 mil por mês, 150 mil por mês. E eu tô falando isso porque eu já vi um desses gurus me falar, João, eu ganho 30 mil com a minha agência, 20 mil, 30 mil, mas eu ganho 100 mil com mentoria. E essa pessoa, ela tá fazendo alguma coisa de errado com isso? Ela tá roubando alguém, vendendo um produto onde ela vai te ensinar a fazer uma agência de marketing? Não tá. Tá, a quem quer comprar, compra. E é isso. Não tem nenhum crime envolvido. Não tem nenhum crime. Eticamente falando, tá errado? Acho que não também. Tudo bem. Mas João, particularmente, acho meio imoral, sabe? Porque imagina que eu, sei lá, eu ganho aqui, hipoteticamente falando, 100 mil por mês com a minha agência. E aí eu ganho 1 milhão por mês te ensinando. E eu vou te falar que o que me dá dinheiro é a minha agência. Na minha comunicação falar: "Tem agência, tem agência, tem agência, tem agência". Só que o que realmente está sustentando o meu negócio não é a agência, é o meu ensino para você. Tem nada de errado em ensinar, vender curso, nada de errado, não sou contra isso mesmo, tá. Não sou essa pessoa que fala: "Ah, vendedor de curso". Não, não mesmo, não mesmo. Mas eu, João, acho meio esquisito isso, acho esquisito. E para mim, a maior mentira do gurus é essa, é eles falarem para você sobre esses falsos mecanismos. Te ensinarem algo como se aquilo ali fosse a grande mudança, como se aquilo ali fosse o principal ponto de virada no negócio deles, e não é. E não é. Então toma cuidado com isso. É bíblico isso, né? A Bíblia fala para você olhar para os frutos da árvore. Olha para os frutos, o que que aquela pessoa já fez, o que que aquela pessoa fala, qual a história daquela pessoa. Ela realmente tem know-how e gabarito para te ensinar aquilo, ou ela tá só te vendendo aquilo como um falso mecanismo? Toma cuidado com isso. Eu sei que esse vídeo pode não ter ficado com nenhuma conclusão, eu não vim aqui para acusar ninguém, eu não tive roteiro nesse vídeo, mas é um vídeo muito genuíno de algo que eu queria deixar aqui cravado, ó, falei sobre isso e quem tá presente aqui vai entender que você deve cuidar com falsos mecanismos. Toma cuidado. Tem muito falso mecanismo por aí, de gente grande, gente pequena, e é isso que você deve observar. Gente que quer te ensinar uma coisa que ela nunca fez. Toma cuidado, toma cuidado.